Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. É o podcast com maior diversidade de todos os podcasts. A gente fala sobre tudo que dá na nossa cabeça. Eu e o Luan e convidados, enfim. A gente tem, assim, uma gama de coisas que a gente fala, então se você não gostar de um assunto, pode rolar aqui no YouTube ou, enfim, se você estiver no Spotify, em algum outro lugar que você está ouvindo, pode olhar porque a gente tem tema para todos os gostos. A gente fala desde ET até entrevistar alguém legal, até eu e o Luan falando bosta. O Luan fala sobre, filme, série, fotografia, luta, enfim, tem tudo. É realmente um bate-papo pra gente trazer ideias que toda pessoa tem, então a gente não trata só de um assunto, porque a gente gosta de falar de tudo. E hoje eu vim sozinha, porque eu vou falar um pouco de filosofia, da minha filosofia de vida, e esses que eu venho sozinha é porque o Luan ficaria quieto, ele, enfim, não é pra ele, tá? Esse tipo de podcast não é pra ele. Assim como tem alguns dele que também não são pra mim, eu ia ficar: "Ai, Luan, tá acabando". Então a gente gosta de dividir assim, os temas que eu gosto de falar, eu falo sozinha e é isso. E eu vou falar hoje sobre uma coisa que eu tenho muita vontade de falar há muito tempo, só que eu nunca tive muita oportunidade de falar isso com profundidade. E eu sei que se você está ouvindo é porque você quer ouvir com profundidade, porque você quer, enfim, ouvir realmente o meu pensamento sobre alguma coisa, você quer estar aqui durante o tempo que for, 10 minutos, 20, 30, 1 hora, sei lá, o tempo que a gente ficar. Eu vou falar sobre a minha filosofia de vida, que é norteada principalmente, tem várias coisas, mas ela é norteada principalmente por uma frase, que é uma frase que eu criei, então eu vou colocar no fim, assim, citação, Isabela Mate, sabe, tipo Clarice Lispector, que fica no fim? Isabela Mate, eu acho muito chique. E a frase é a seguinte: "Não estamos aqui porque queremos, estamos porque precisamos". Então, eh, parece uma frase simples, mas para mim é uma frase muito, muito, muito poderosa, porque quando a gente está passando por um momento difícil, a gente fala: não quero mais, não sei porque eu tô passando por isso, não faz nenhum sentido, as coisas são injustas, isso e aquilo". E todos nós pensamos isso, né. Eu também penso isso volta e meia, eu falo: "Nossa, é injusto. Ah, eu queria que fosse diferente". Só que aí eu volto para minha frase de origem, para minha frase chave, né, do meu pensamento, que é: "Não estamos aqui porque queremos, estamos porque precisamos". O que que isso quer dizer? Quer dizer que você está aqui por algum motivo, você precisa estar aqui, vivo. Você precisa estar viva aqui por algum motivo. Você precisa estar vivo aqui para ajudar alguém, você precisa estar vivo aqui para aprender alguma coisa, você precisa estar vivo aqui para evoluir, para, enfim, aprender, para passar por momentos difíceis que vão te trazer, coisas boas. E eu sei que é uma bosta quando você está passando por um momento difícil, alguém chegar e falar: "Tudo tem um motivo, ai, vai valer a pena depois". Mas se você olha para trás na sua vida, você vai ver que muitos momentos difíceis realmente trouxeram coisas boas. Que às vezes você passou por um término de um relacionamento que foi muito difícil e que você aprendeu, coisas com esse término, que você se tornou uma pessoa mais forte, que você enxergou coisas que às vezes você não consegue enxergar no momento que você está passando. E aí você voltando nessa frase: "Eu tô aqui não porque eu quero, eu tô aqui porque eu preciso". Você entende que cada, coisinha que acontece no seu caminho, ela ela acontece porque você precisa que ela aconteça. Você precisa aprender com isso, você precisa usar isso para alguma coisa. Então, dentro disso também eu acredito que a gente está aqui para evoluir. Então, em tudo que eu faço, inclusive esse projeto, das coisas mais banais às coisas mais fortes e poderosas na nossa vida, né. Então assim, eu tô esse projeto, por exemplo, é um projeto muito ambicioso que a gente decidiu fazer. Podcast todo dia, com convidado, sem convidado, falando sobre todos os assuntos, mas as pessoas falam sempre sobre um assunto específico, ou as pessoas têm podcast só de entrevista. Como que vocês vão fazer? Será que é um formato? Será que vocês vão dar conta de fazer podcast todo dia? Eu não faço só podcast, né, eu tenho marca de roupa, eu sou influenciadora, eu vendo cursos e eu tenho que dar toda assistência para minhas alunas, então eu tô sempre gravando aulas, eu tenho lives, eu tenho projetos, né, que eu tenho que levar em conta, tem uma nova marca aí que a gente tá também para soltar no ar, eu tenho 2 filhos, então é muita coisa que eu faço, será que eu vou dar conta? E aí eu falo: "Eu tô aqui porque eu preciso".
Então, quando eu entro também em algum momento que está exigindo de mim um esforço maior, eu lembro que eu tô aqui porque eu preciso. Eu preciso o quê, nesse caso? Eu preciso me desafiar, eu preciso tentar entregar uma mensagem para os outros, que eu vejo que as pessoas hoje em dia não estão entregando. As pessoas, fazem muito e eu adoro, tá, vídeos curtos que trazem normalmente nenhuma mensagem, só fazem a pessoa dar uma risada ou se identificar, ou, se enaltecendo, mas acabam não trazendo reflexões que são tão importantes para o ser humano. Desde que a gente é ser humano, a gente pensa, a gente questiona. Essa é a maior diferença de nós como animais para os outros animais, é que a gente pensa a vida, a gente questiona a vida, a gente quer dar um sentido para a vida, a gente quer fazer que a nossa vida valha a pena. Então a gente não vive simplesmente por instintos animais, a gente vive em cima de um propósito, a gente vive em cima de crenças, a gente vive porque a gente acredita que a gente tem algum motivo pelo qual a gente está aqui, a gente busca incessantemente esse motivo. Tem pessoas que encontram na religião muçulmana, tem pessoas que encontram no cristianismo, tem pessoas que encontram em religião nenhuma, tem pessoas que se encontram na filosofia, tem pessoas que se encontram na música. Então a gente continuamente busca sentido na vida, e esse é o nosso diferencial. Então nesse projeto, o que eu sinto é: "Eu tô aqui porque eu preciso". Então acaba norteando tudo na minha vida, tá. Eu tô aqui porque eu preciso fazer esse projeto. E se ele der errado em termos financeiros ou em audiência, eu sei que eu fiz porque eu precisava aprender, eu precisava me desafiar, eu precisava passar a mensagem para o número de pessoas que eu consegui passar essa mensagem. Então eu tenho esse objetivo, eu preciso fazer isso. Quando, por exemplo, meus filhos, tá, meus filhos nesse momento que eu tô falando com vocês do podcast, os 2 estão doentes. A Maia tá com bronquiolite, o Léo tá vindo de uma onda de tosse durante muito tempo, ele ficou com várias doenças, e no momento que você vê os seus filhos doentes, quem é mãe, quem é pai aqui vai entender, você fica: "Por quê? Tira deles e põe em mim. Tira essa doença, tira isso que eles estão passando, essa dor, coloca em mim". E aí você entende que não, eu preciso passar por isso, e eles precisam também, eles não estão doentes porque eles querem, eles precisam ficar mais fortes. Então, assim, óbvio que é difícil a gente ter esse pensamento quando as coisas difíceis estão acontecendo, mas a gente precisa se forçar a pensar assim e buscar aprender com tudo que acontece com a gente. Eu tento aprender com tudo que acontece comigo. Então, já aconteceram coisas que foram muito difíceis pra mim, que eu queria largar tudo, só que aí eu voltei para minha frase essencial, voltei para, né, para minha raiz e falei: "Não, eu tô aqui porque eu preciso. Então eu preciso aprender alguma coisa com isso. Eu preciso sair melhor disso. Eu preciso ter algum tipo de aprendizado, eu preciso ajudar alguém que também tá passando por isso". Porque o mundo é cheio de gente que tá sofrendo, cheio de gente que precisa de ajuda, cheio de gente que precisa conversar, cheio de gente que também quer dar um sentido para a vida dela. Então, assim, meus filhos vão ficar mais fortes passando por isso. É óbvio que eu preferiria que eles não estivessem, preferiria. Que eles nunca ficassem doentes, sim, eu preferiria, mas tem coisas que estão fora do meu alcance. E tem outras que estão. Então, por exemplo, a Maia, ficou doente provavelmente porque pegou do Léo. Então nisso eu aprendo, ó, quando ele estiver doente, até ele se sarar 100%, eu preciso deixar ela longe dele, pra ela não pegar também. E é uma coisa que às vezes a gente dá deslizes, mas quando acontece mesmo, de um ficar doente por causa do outro, você volta e fala: "Não, isso daqui tem que ser prioridade pra mim, pra eu perceber". Então daqui, eu tirei alguma coisa. Eu aprendi a cuidar dos meus filhos quando eles estão com esse tipo de doença, né, um resfriado bem forte e tudo. E quando acontecer de novo, eu já vou saber como agir. Então, a gente precisa tirar aprendizados das coisas que acontecem com a gente. A gente precisa sempre olhar para uma situação vendo como que eu consigo aprender, mudar, melhorar, evoluir com isso. Isso é minha filosofia de vida, é eu tentar melhorar, aprender e evoluir com isso. Se eu fui grosseira com alguém e essa pessoa se magoou, eu não vou simplesmente pedir desculpa e seguir minha vida, ou não pedir desculpa e seguir minha vida. Eu vou olhar e falar: "Por que que eu te magoei? O que que eu fiz que te magoou?". E a pessoa vai falar: "Ó, você falou desse jeito, isso, isso, isso". Ou você fez isso, isso, isso. E aí, o que que eu tenho que fazer? Dentro do, eh,
desse conceito, né, dessa premissa que é: "Não estou aqui porque quero e sim porque eu preciso sempre tentar buscar melhorar a mim mesma". Então, o que que eu faço numa situação dessa? Eu chego pra pessoa e falo: "O que que te magoou? O que que eu fiz? Ah, foi isso? Então eu vou tentar me manter alerta pra não se repetir". Pronto, já evoluí um pouco, eu já melhorei um pouco. E se a gente faz isso constantemente na nossa vida, a gente melhora muito mais rápido. Tem pessoas que passam uma vida, cabeça dura, sem querer mudar, achando que a culpa é de todo mundo. Não interessa de quem é a culpa. Eu penso muito nisso, não interessa de quem é a culpa. Interessa o que que eu vou fazer com isso e como que eu vou melhorar em cima dessa situação. Eu não sou responsável pelo outro, eu sou responsável só por mim, entendeu? Se alguém chegar e bater a porta na minha cara, eu não sou responsável pelo que essa pessoa fez, eu sou responsável pelo que eu vou fazer em seguida. Se eu vou continuar sendo bondosa, se eu vou continuar sendo uma pessoa boa, se eu vou continuar acreditando nas pessoas, se eu vou continuar querendo ajudar os outros ou se isso vai me mudar para pior. Se isso me mudar para pior, então eu dei um passo para trás, vou ter que melhorar de novo. Olha como é, né? Então, nós somos responsáveis pelo que a gente faz. Não somos responsáveis pelo que o outro vai entender, pelo que o outro faz. A gente é responsável por aquilo que a gente faz. Então, não tem desculpa, não tem culpa de ninguém. A culpa de você ter feito algo errado é sua. Então, eu falo isso assim, por exemplo, se o Luan chegar aqui, levantar e começar a brigar comigo, se eu levantar a voz e brigar de volta, não foi culpa dele que eu gritei, foi minha. Ele gritou, mas eu poderia falar: "Ó, eu entendi, vamos conversar? Não vamos brigar?". É difícil fazer isso? É difícil pra caramba, tem horas que a gente não consegue, mas hoje em dia eu consigo muito mais do que quando eu era mais nova, e eu tenho 22 anos. Então eu vejo que eu tô num caminho bom de evolução. Eu vejo que quando eu tiver 30, 40, 50, eu vou ser uma pessoa infinitas vezes melhor do que eu sou hoje. E esse é meu objetivo na vida. Meu objetivo na vida não é acumular riqueza, por exemplo. Eu quero ter dinheiro para propiciar uma situação melhor de vida para os meus filhos, para minha família, para enfim, ter experiências, sim, mas é para isso. Eu sei porque eu quero as coisas, sabe? Então, assim, eu sei que o porquê das coisas. E eu sei que eu busco evoluir, eu busco melhorar. Então, em cada coisinha que acontece no nosso dia a dia, ao invés de você tentar culpar o outro, ao invés de você tentar achar um culpado para a situação, tenta ver o que que você fez para causar isso ou o que que você pode fazer para mudar e contornar isso. E o que que você pode fazer para melhorar, para da próxima vez você fazer diferente. Então é assim, é constantemente se manter alerta, se manter consciente sobre as coisas que você faz. E isso é muito real, assim, é muito difícil quando, por exemplo, alguém chega e te xinga do nada. A sua reação normalmente vai ser de xingar de volta, de brigar com a pessoa, passar a odiar essa pessoa. Só que aí você deu um passo para trás. Você tinha como ser melhor, você tinha como, estar aqui não porque você quer, mas porque você precisa, né. Lembrando do conceito, lembrando da frase. Você tinha como ser melhor, mas você acabou não sendo. É o fim do mundo? Não, na próxima você vai ser melhor. Aprende com isso, aprende com seus erros, aprende com o erro dos outros, aprende com as situações que acontecem. E eu não tô falando daquela positividade tóxica de que tudo tem um motivo. "Ai, se eu estou aqui passando fome é por um motivo". Não é isso. Mas se você tá sei lá, não vou falar passando fome, porque é uma situação muito extrema, né, mas assim, se você tá numa situação que você não gostaria de estar, o que que você pode fazer pra mudar isso? É a única coisa que você tem. Se você for depender só do outro, podem ter outros que vão te ajudar, mas você não vai obrigar ninguém a fazer nada por você. O que que você pode fazer pra mudar isso? Você pode se levantar do buraco que você tá e tentar melhorar. Você pode buscar ajuda. Você pode e como você vai buscar essa ajuda? Não é demandando do outro. Como que você aprende a buscar ajuda da forma certa? Então, assim, eu acredito muito que a gente tá aqui num caminho de evolução, que a gente tá aqui pra sair melhor do que a gente entrou. A gente entra aqui cru, a gente entra um bebezinho, né. A minha filha tem 4 meses, ela é um bebezinho, ela é uma neném. Ela ainda não tem maldade em nada, ela ainda não aprendeu o que é ser mal, o que é ser bom, ela ainda não sabe, manipular os outros, ela ainda não sabe, maltratar os outros, não sabe o que é uma coisa ruim, o que é uma coisa boa, ela só sabe o que dói, só sabe o que é fome, só sabe o que é desconforto, é isso.
E ela vai aprendendo durante a vida. Então, nós já fomos assim, nós já fomos bebezinhos que não sabíamos o que era ruim, o que era bom, o que era uma coisa que seria, ruim para o outro ou boa, mas hoje a gente sabe. E nós fomos criados assim, então a nossa criação tem muito a ver com a forma como a gente age, mas você tem o poder de se mudar. Então eu acredito nisso, dentro da minha filosofia de vida. Independente do que colocaram na sua cabeça, você tem o poder de mudar aquilo que está na sua cabeça. Você tem o poder de modificar essas crenças que estão impregnadas ali. Pessoa falando que você não é boa o bastante, você tem como mudar isso, sabe? Essa noção de que você não pode melhorar. Ah, eu sou assim, eu sou grossa. Não, você não é grossa. Você se tornou grossa e você pode se destornar. Nem sei se existe isso. Mas assim, você pode deixar de ser. Você pode melhorar. Porque nós estamos aqui não porque queremos, estamos porque precisamos. Então você precisa melhorar. Você precisa evoluir. Você precisa achar um sentido para sua vida. Você precisa olhar para uma situação hoje que aconteceu ontem e que está acontecendo hoje e ver que hoje você está agindo de uma forma melhor. Senão a gente vive numa constante. E a vida numa constante é muito ruim. Porque você vai viver a vida inteira sem ter visto uma melhora em você mesmo. E quando a gente observa que a gente. Quando a gente consegue ver uma melhora na gente mesmo, é uma satisfação tão grande da gente olhar e falar: nossa, eu sou melhor hoje do que eu era ontem. Nossa, eu consegui agir desse jeito que era tão difícil pra mim. Eu consegui não ser grossa mesmo numa situação que eu seria. Eu consegui não brigar mesmo numa situação que eu brigaria. Eu consegui não fazer uma coisa ruim para o outro numa situação que talvez eu faria. Então, assim, estamos aqui porque precisamos. Não estamos aqui porque queremos. Isso é importante e é isso que norteia o meu pensamento e a minha vida. Então, eu espero que você tenha gostado. É bastante, sim. Eu gosto de filosofia porque traz reflexões. Eu acho que a gente precisa no mundo que a gente está hoje, que é um mundo rápido, é um mundo tecnológico, é um mundo de, ai, meta, sucesso, isso e aquilo, e a gente não olha nem para o básico, a gente não olha nem para a gente como ser humano, sabe? Então, eu acho legal trazer essas reflexões para a gente pensar. Então, quem é você, né? O que é importante para você? O que você precisa fazer aqui? Quais são as evoluções que você precisa para você? No que você precisa se melhorar? Isso é a base de tudo. O resto a gente vai conquistando. O resto vai acontecendo. Você vai conseguir, mas você precisa saber que se em cada situação você buscar se melhorar, você vai conseguir atingir muito mais coisas daqui a um tempo do que você está conseguindo hoje. Então, é isso. É isso que norteia. Eu espero que você tenha gostado, eu falando sozinho, um monólogo, né, uma palestra aqui do meu pensamento de vida. Mas é isso que norteia a minha vida, é isso que eu acabo levando, tentando levar, né, para todas as ocasiões da minha vida que acontecem. E se você gostou, comenta aqui pra mim, compartilha com outra pessoa se você pensa parecido e quer que ela ouça também. Compartilha também pra gente espalhar essa mensagem, fazer mais pessoas refletirem, pensarem. E se você tá no YouTube, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que a gente tem vários vídeos, a gente tem cortes que são muito legais, curtinhos assim, sabe? De partes do podcast. Te encontro no próximo episódio. Espero que você tenha gostado e brisas filosóficas é coisa bela mesmo. Beijo.